Foi assassinato, incêndio premeditado, sequestro ou um trágico acidente? Começou? Fala família! Tudo ok? O Natal geralmente é uma época que não é considerada sagrada por muitos, mas também é uma ocasião de felicidade e alegria para amigos e familiares. O mesmo aconteceu com todos os que celebraram a véspera de Natal de 1945 em Festville, West Virginia. Isso foi até 1h da manhã, quando uma casa de madeira de 2 andares pertencente a George e Jane Soder de repente pegou fogo. O que aconteceu mais tarde não apenas deixaria a casa em um monte de cinzas, mas também queimaria a esperança e sonhos de uma família de 12 pessoas que eram felizes. Quem vos fala é Rick, e esse é o canal Verdadeiramente, e todas as sextas eu trago vídeos de casos criminais. No quadro Sexta de Mistérios, e terça eu falo de temas diversificados. Se você se interessa por casos criminais e temas diversificados, é aqui no canal Verdadeiramente que você encontra. Então, inscreva-se e faça parte da família para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixe seu like, lógico. Vamos pro vídeo de hoje? Então, solta o vídeo. O casal George e Jane Soder celebraram a véspera de Natal com 9 de seus filhos e encerraram a noite. Eles estavam dormindo quando, à 1 da manhã, de repente, a fumaça tomou conta da casa e causou um frenesi. George, Jane e 4 das crianças que dormiram no andar térreo escaparam rapidamente, enquanto as de cima, provavelmente, ainda estavam dentro da casa. Ao perceber isso, George imediatamente tentou salvar Maurice, Martha, Luz, Jenny e Betty, as 5 crianças presas nas chamas. Assim que George entrou, percebeu que a entrada da escada estava totalmente em chamas. Não havia como ele subir até os quartos dentro da casa. George então tentou escalar os quartos pelo lado de fora e foi buscar a escada. No entanto, ele achou estranho que sua escada não estava no lugar de costume. Ainda mais estranho, família, foi que seus caminhões de carvão que ele trabalhava, ele usaria para subir até o andar de cima. E nenhum deles estava dando a partida. Coincidência ou não, o momento parecia muito conveniente para que os caminhões dessem a partida. Gritos por ajuda. Enquanto George e Jane tentavam fazer contato com as crianças presas, Marion, uma das crianças que escapou do incêndio, correu pela rua para buscar ajuda. Ela informou os vizinhos sobre o incêndio e pediu para chamar o corpo de bombeiros. Ao tentar ligar para o corpo de bombeiro, o telefone não estava funcionando, supondo eles que pudesse ser uma falha de afiliação telefônica. Marion correu até a casa do outro vizinho e pediu que ligasse para o corpo de bombeiro, mas também o telefone não estava funcionando. Ninguém estava respondendo ao seu pedido de socorro. Na verdade, foi tão ruim que o vizinho teve que dirigir até o corpo de bombeiro para alertar o chefe do departamento, F.J. Morris, sobre o incêndio. Enquanto isso, George, ao quebrar a janela, ao tentar subir para o andar de cima, ele cortou o braço e começou a sangrar muito. E nessa tentativa de quebrar o vidro para subir para o andar de cima, com o braço ensanguentado, nada adiantou, todos os esforços foram em vãos. A fumaça era insuportável para ele entrar. Em desespero, George tentou pegar água de um balde, mas era dezembro, Natal, frio, a água estava totalmente congelada. Ele gritava e gritava para seus filhos, mas sua garganta doeu e sua voz ficou rouca. Enquanto isso, os filhos e a esposa tentavam apagar o incêndio com sua frustrante tentativa. Surpreendentemente, apesar de todo o esforço feito pela família Soder e seus vizinhos para buscar ajuda, os caminhões de bombeiros chegaram 7 horas após o início do incêndio. Alguém poderia pensar que isso poderia ser devido à distância que a casa deve ter, mas estariam erradas. A casa da família ficava a apenas 3 quilômetros do corpo de bombeiro. A família, um carro a 70, 80 km de velocidade, aproximadamente chegaria em 5, 6 minutos até a casa da família que estava com esse incêndio, até a casa da família Soder. Quando eles finalmente chegaram lá, sem surpresa, não havia mais nada da casa, além de cinzas e escombros. Então, as crianças eram parte do entulho das cinzas. Tudo isso tomaram um rumo misterioso quando começou a busca pelos restos mortais das 5 crianças presas na casa. Não foram encontrados corpos ou restos humanos nas ruínas da casa. O chefe dos bombeiros especulou que o fogo estava tão quente que poderia ter cremado os corpos. Embora essa explicação seja plausível, os ossos não são totalmente queimados, até porque havia 5 pessoas que aparentemente foram queimadas. Família, mesmo que a temperatura estivesse forte, extremamente forte, excepcionalmente alta, geralmente há evidências de restos mortais na forma de ossos fragmentados. Deve ter havido alguns restos na forma de ossos ou dentes. Além disso, não havia cheiro de carne queimada, algo que teria permanecido durante e mesmo depois
que o fogo foi extinto. A má fiação foi declarada a causa provável do incêndio. O problema de eletricidade em relação aos fios. Logo, o escritório do legista emitiu as certidões de óbito dos 5 filhos do casal, o que fez os Solders pensarem que os 5 filhos desaparecidos estavam vivos. George e Jenny não ficaram convencidos. Logo após o incêndio, eles começaram a suspeitar que seus filhos não estivessem mortos, mas em vez disso, foram sequestrados. Eles acreditaram que a casa foi incendiada como uma distração. Eles pensaram que o incêndio não foi causado por uma fiação defeituosa, pois George mandou checar a fiação antes do incêndio pela companhia de energia elétrica. Jenny não estava convencida que seus filhos foram reduzidos a cinzas. Ela começou a queimar ossos já de animais mortos para verificar, para confirmar se os restos de seus ossos iriam desaparecer totalmente. No entanto, não importa o quão duro e longo os ossos queimaram, eles sempre deixaram algum tipo de vestígio para trás. Ela também conversou com um funcionário do crematório que confirmou que os restos mortais seriam deixados para trás, mesmo se o corpo fosse queimado a 2000 graus por 2 horas. A casa da família Solder queimou em uma temperatura mais baixa, muito mais baixa, e por pequeno período de tempo de 40 minutos. Além disso, restos de outros eletrodomésticos foram encontrados nos escombros, confirmando que nem tudo foi reduzido a cinzas. O passado de George Solder. O próprio George Solder, o pai da família, estava cheio de mistério. Ele havia migrado da Itália e a comunidade que ele vivia tinha vários italianos. Ele era muito conhecido em sua comunidade por seu desprezo e ódio pelo ditador fascista italiano Mussolini. Algumas pessoas acreditavam que ele estava envolvido em algum negócio duvidoso na Itália, e foi por isso que ele teve que fugir da Itália. Muitos acreditam que qualquer uma dessas duas razões poderia ter levado ao sequestro das crianças Solder. Um homem misterioso visitou a casa Solder antes do incêndio. 3 meses antes do incêndio da casa, um vendedor misterioso de seguro de vida visitou a casa Solder. Ele gritou para George enfurecido, com raiva, e disse, abre aspas, sua maldita casa vai virar fumaça e seus filhos vão ser destruídos. Você vai ser pago pelos comentários sujos que tem feito sobre Mussolini. Fecha aspas. Além disso, 2 das 4 crianças que sobreviveram ao incêndio, mais tarde se lembraram de um homem misterioso observando os irmãos deles voltando da escola da rodovia 21. Incidentes estranhos ocorreram antes do incêndio começar. Por volta das 0 horas e 30 minutos antes do incêndio começar, o telefone tocou e Jenny saiu da cama para atender. Ela percebeu que as luzes do andar de baixo estavam acesas. Ela também ouviu um forte estrondo no telhado enquanto adormecia novamente. Após 1 hora, ela acordou com o cheiro da fumaça. O incêndio foi às 1 da manhã, como havia dito anteriormente. No entanto, ela percebeu que as luzes ainda estavam acesas. Se as luzes estivessem acesas, a fiação não poderia ser a causa do incêndio. As luzes não deveriam funcionar se a fiação estivesse com defeito. Sylvia, uma das crianças da família Solder, encontrou um objeto pesado à base de borracha nas ruínas da casa queimada. George, após inspecionar o objeto, afirmou que se tratava de uma variante da bomba Napalm Pineapple, semelhante à que foi usada na guerra. A bomba, no formato de abacaxi, o nome em inglês foi usada na guerra para incendiar os inimigos. É uma mistura de combustível à base de gel que se inflama para iniciar o incêndio. Relatos de avistamentos de crianças desaparecidas da família Solder. Enquanto o fogo aumentava, uma mulher viu as crianças desaparecidas em um carro que se afastava da casa. A 25 quilômetros da casa, outra mulher que trabalhava no ponto turístico também relatou que viu as crianças na manhã seguinte ao incêndio. Ela disse à polícia, abre aspas, eu servi o café da manhã para eles. Também havia um carro com a placa de Flórida no tribunal turístico. Fecha aspas. 1 semana depois, outra testemunha relatou que viu as crianças em um hotel em Charleston. Ela relatou que viu 4 das 5 crianças e ela estava acompanhada de 2 mulheres e 2 homens. As mulheres e os homens pareciam descendentes de italianos. Ela disse que tentou falar com as crianças, mas os homens se recusaram a permitir que ela falasse com as crianças. Alguns anos depois, George viu uma foto de crianças em idade escolar em um jornal. Uma das crianças parecia assustadoramente semelhante à sua filha desaparecida, Beth. Ele então dirigiu até Nova York para confirmar, mas os pais não permitiram que ele conhecesse Beth e se recusaram a cooperar. Nada ele podia fazer. Surpreendentemente, o misterioso vendedor de seguro de vida também foi membro do júri do legista. George pediu ajuda ao FBI. Quando o FBI contatou o Departamento de Polícia e o Corpo de Bombeiros, eles se recusaram a cooperar. George então contratou o investigador particular C.C. Tinsley. Tinsley fez uma descoberta chocante. Um dos membros do júri que declarou que a causa do incêndio foi a má fiação foi o misterioso vendedor de seguros de vida
que ameaçou George Soder anteriormente e o avisou que seus filhos desapareciam no incêndio. George também contratou um patologista. As ruínas da casa foram desenterradas. Ao analisar o solo e as ruínas da casa queimada, alguns ossos foram encontrados. Os ossos pertenciam a um menino de 16 e 17 anos. No entanto, o filho mais velho de Soder desaparecido era Maurice, de 14 anos. Além disso, os ossos encontrados não foram queimados. Uma carta misteriosa chega 23 anos após o incêndio. 23 anos após o incêndio, em 1968, uma carta foi recebida endereçada especialmente a Jenny. A carta tinha a foto de um menino na casa da idade de mais ou menos 20 anos. A família Soder acreditava que a foto era de seu filho Luiz, porque o menino na foto tinha as mesmas características faciais, os mesmos olhos castanhos escuros, cabelos escuros encaracolados e a mesma inclinação para cima da sobrancelha esquerda de Luiz. A carta não tinha endereço de remetente, foi postado de Kentucky. A carta também tinha uma nota escrita à mão, enigmática, que dizia, abre aspas, Louis Soder, eu amo o irmão Frank, menino Liu, A90132 ou 35, Gavin Alexander. George contratou um investigador particular que foi a Kentucky para encontrar Louis. No entanto, misteriosamente, nunca mais se ouviu falar do investigador. Fim da história. A maioria dos sobreviventes da família Soder morreu. George Soder morreu em 1968. O outdoor na Rota 16 apontava todos os detalhes que não batiam e também apontava a falta de colaboração das autoridades. O outdoor permaneceu no local até 1989, ano que Jane Soder morreu. Jane Soder vestiu roupas pretas desde o dia do incêndio até o dia que ela faleceu. Ela ergueu uma cerca ao redor da sua propriedade e começou a adicionar quartos na esperança de que seus filhos um dia voltassem. A única criança da família restante era Sylvia, que faleceu em 21 de abril de 2021, aos 79 anos, em sua casa após uma longa doença. Ela não acreditava que seus irmãos foram mortos no incêndio. Infelizmente, suas primeiras lembranças eram naquela trágica véspera de Natal de 1945. Ela se lembrava do braço sangrando de seu pai e dos gritos de sua família. Ela interagia ocasionalmente com detetives online na esperança de encontrar respostas, mas nunca encontrou nada. Ela confiou a investigação de seus irmãos desaparecidos à sua filha Jenny Armstrong. Jenner quer honrar o desejo de sua mãe e espera chegar ao fundo do mistério. Família, 76 anos depois, não há resposta e provavelmente nunca haverá, mas ninguém jamais esquecerá Maurice, de 14 anos, Martha, de 12 anos, Louis, 9, Jenner, 8 anos e Beth, 5 anos. Família, é impossível tirar da cabeça a imagem de pais frenéticos tentando desesperadamente salvar seus 5 filhos de um inferno. Não se pode apagar a imagem de 5 pequeninos, apavorados, que em vez de aguardarem ansiosamente a chegada do Papai Noel, gritaram por ajuda que nunca veio. Existem algumas tragédias que merecem ser lembradas sim, para sempre, por mais dolorosas que sejam as histórias. A história do incêndio da família Soder deve nos fazer abraçar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos com mais forças e lembrar que para muitos a temporada de férias, feriados nacionais, feriados internacionais é de alegrias, mas para outros é de tristezas. Dizer que o caso das crianças Soder é intrigante é um eufemismo. Com tantas pontas soltas, evidências inexplicáveis e uma equipe de investigação ineficiente desde o início, não é de se admirar que mesmo após 75 anos, o caso continue sem solução. Eu fico por aqui, família, deixe os comentários o que você achou sobre esse caso. Tem muitas pontas soltas por aí. Incrível. Se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Vai ser um prazer ter você aqui como membro da família, como parte da equipe. Compartilhe esse vídeo se você acha que pode alertar algum conhecido, algum amigo ou algum parente. Esse é o nosso Insta. Segue a gente lá também. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau, família.